né, de estar recebendo aqui o doutor Eduardo Campos, que é advogado, para a gente bater um papo aqui no nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos. Conhecendo os seus direitos. Muito bem, Conhecendo os Seus Direitos, todo mundo sabe, é o nosso quadro aqui, que traz sempre advogados, advogadas, para a gente estar falando aí dos direitos, né, das pessoas. E hoje a gente escolheu um tema que até então a gente nunca tinha discutido, né? Que é a questão de divórcio, né? Que é a área civil familiar, divórcio, alimentos, que é a famosa pensão alimentícia, e também a questão do adultério, né? Até pra gente saber quais são, muita coisa mudou, né? Do passado para cá, e nada melhor do que a gente conversar com um advogado que é especialista dentro dessa área também, civil familiar. Então deixa eu dar as boas-vindas, aproxima aqui um pouquinho desse microfone, doutor, pode puxar para você o microfone. Prazer recebê-lo, doutor Eduardo Campos, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Bom dia ainda, né? Isso, bom dia. Tony. Tony, muito obrigado pelo convite, certo? Eu agradeço essa oportunidade para esclarecer alguns pontos importantes para a população e mandar um abraço a todos os ouvintes, e também como a questão da parte de tecnologia. Hoje a gente tem que falar também daqueles que estão de forma presencial nos vendo aqui. Isso, exatamente. Do YouTube e de outras ferramentas que nós trabalhamos hoje. Exatamente, com certeza. Muito bem. Acho que muita gente pode. Doutor Eduardo Campos, né? O nome parece o nome de um político, né? Que nós tivemos, um governador de Pernambuco, mas não tem nada a ver com não sei se o Campos é da mesma família, mas enfim. O doutor vai poder falar. Conta um pouquinho há quanto tempo que o doutor já milita na área da advocacia, né? Que se dedicou então aos estudos ao direito, enfim, nos conte um pouquinho do seu perfil e também a chegada em Serra Talhada, né? Recente, então fale um pouquinho sobre isso, doutor, para a gente poder depois dar andamento no nosso tema. Essa questão do Eduardo Campos, que até muitas vezes a gente gera até uma brincadeira, o pessoal, mas também é um privilégio ter esse nome, até porque um representante era um governador nosso do estado. Isso. Mas simplesmente não tem nada a ver com a questão familiar, né? É apenas essa questão homônima, né? Que a gente fala, que basicamente esse campus foi meramente uma coincidência, certo? Mas é uma gratidão, é uma felicidade enorme e que estou seguindo com esse meu nome, e esse nome que se torna-se a brincadeira em fórum, até a chamada, o pessoal fica brincando, governador, aquela coisa. Mas aí essa mera coincidência, como eu falo. Muito bem. E há quanto tempo que se dedica, então, ao direito, à advocacia, doutor Eduardo? Eu estou advogando, na verdade, há mais ou menos em torno de 11 anos, certo? 11 anos que eu estou advogando, já estou formado há 11 anos. E estou sempre militando na área civil, certo? Trabalho também na área de direito esportivo, como também na área criminal e família, né? E na área de família, que a gente até brinca, é a área criminal da área civil, né? A questão familiar. Vou pedir só para puxar, pode puxar esse microfone mais para perto aí, para aí fica melhor a captação. Mas inclusive é uma área que você vê poucos advogados falando, que é a área civil, né? Que é essa área que envolve essa questão mais de vamos dizer assim, de desentendimentos familiares, né? Que é justamente dentro dessa questão do divórcio, né? A questão de pensão alimentícia, tá tudo isso em volta, né? Exato. Que é justamente que é o nosso tema. Como é que tem, para falar logo do divórcio, doutor Eduardo, o que é que acontece? Antigamente se tinha vamos dizer assim, uma questão burocrática maior, né? Para essa questão da entrada de divórcio, e hoje como é que está esse processo? Realmente é mais fácil, né? Demora menos do que antes? Como é que anda essa questão? Olha, primeiramente a questão do divórcio, o que é preciso ser falado é que para se divorciar existe a questão do casamento. Então, o que é que se acontece? O divórcio hoje, lógico, ele está um pouco mais prático, certo? Assim, a questão, a praticidade em termos de divorciar hoje,
ela está sendo bastante, está tendo uma evolução muito boa perante a sociedade. Por exemplo, hoje um divórcio consensual, hoje um divórcio que ele seja consensual, onde que não esteja envolvendo crianças menores, crianças que não tenham problemas de alguma questão de saúde, e também que não haja o chamado divórcio consensual. Pode ser feito através de cartório, entendeu? Entendi. Então não há necessidade de você ingressar com a ação judicial para se divorciar. Desde que não venha com essas questões de ter um menor de idade envolvido, entendeu? Questões de posse também. A questão de partilhas de bens, vamos dizer, a posse dos bens, das partilhas, se houver o consenso, também pode ser feito através do cartório. Entendeu? Ou seja, Então, esse é o divórcio extrajudicial, como chamamos. A questão é a questão do consenso. Então, havendo consenso existindo em ambas... o consenso e não tendo menores envolvidos, certo? Totalmente a pessoa pode ingressar com o divórcio extrajudicial diretamente no cartório. Não há problema. É um trâmite até mais rápido, menos... O custo é um pouco menos, entendeu? É menor. E aí... É menos conflituoso. E já está dizendo, é consensual. Então, se é consensual, a gente fica livre dessa questão do litígio, da briga de partilhas, entendeu? Então, é essa facilidade hoje que temos perante a sociedade nesse tocante do divórcio consensual. Entendi. Através dos cartórios. Muito bem. E aí a questão, nós vamos tratar de 3 temas hoje, a questão do divórcio, do adultério e também de alimentos. E aí a gente sabe que muitas vezes o divórcio está atrelado à questão da pensão alimentícia, né? Porque se tem aí algum filho, e como é que anda essa questão? Antigamente tinha uma questão de até a criança chegar à maioridade, receberia aquela pensão, né? X valor. Mas ainda tinha, se aquele jovem chegou a adentrar na faculdade, ainda tinha mais uns anos, que seria os anos da faculdade lá do filho. Permanece dessa maneira. Em relação a cálculos também, eu queria que o doutor pudesse falar um pouco sobre essa questão. Pensa num bicho que dá cadeia hoje. Vez quando eu estou trazendo notícia aqui, não pagou pensão, é chilindró, viu? Eu até particularmente pago pensão também. Agora, assim, é uma coisa muito assim, em questão de alimentos, é um pouco subjetiva, em termos de, vamos dizer, em questão de alimentos, valores. Hoje é diferente. Hoje, quando se entra com um pedido de pensão alimentícia, tem que ser verificado a situação daquela pessoa que está pagando a pensão. Lógico que o menor, se ele tem um patamar de vida, ele vivia com aquele patamar de vida, lógico que ele não pode ter aquela questão de regredir aquela capacidade que ele já existia antes de vida. Então... tudo isso é verificado pelo... Tudo isso é verificado perante o magistrado, é feito toda uma análise em cima disso e... posso citar até, por exemplo, vamos dar uma ideia. É diferente hoje uma pensão alimentícia pleiteada em juízo de um filho, por exemplo, de uma pessoa como tipo um jogador Neymar, por exemplo, e tipo, vamos dizer, um professor que, na verdade, eu vejo como até uma profissão muito mal remunerada, merecia muito mais ser visto com muito mais valor em cima disso. Mas em relação à questão de valores, é diferente. Então a gente não pode ingressar com ação e só verificar que vou entrar com ação e quero X, 2X. Não, tem que ser visto a análise de como está sendo a vida da criança, como também o propósito dos cônjuges, no caso, os ex-cônjuges, os genitores, a situação de cada um deles, aquele que principalmente quem vai ficar na obrigação do pagamento, que na maioria das vezes
faz parte do genitor. Destacando também que hoje, não só hoje, como antes, não só o genitor ele tem a obrigação. Se o genitor não vier a ter a condição financeira, isso pode ser atrelado aos antecedentes. Entendi. Que no caso seriam aos avós paternos, entendeu? Então, ele pode também... Então quer dizer que a pensão ela não é só obrigatoriamente para o homem, mas pode ser para membros da família do pai, por exemplo. O pai, citando uma situação hipotética, e se eu tiver errado, o doutor me coloca, pode fazer essa correção. Por exemplo, o pai tem que pagar aquela pensão, mas ele está desempregado, ou seja, ele tem aquela obrigação judicial para se cumprir, e aí, em caso dele não conseguir pagar, então membros da família dele, por exemplo, os avós daquela criança, os pais dele, podem chegar e honrar com esse compromisso enquanto ele não tem uma disponibilidade. Se a parte adversa, ela provar que os avós daquela criança tem condições, né? Há uma condição financeira bem elevada, ou então tem uma condição, não precisa ser bem elevada, vendo que tem condições e que não prejudique a criança, pode ser ingressado e o magistrado pode sim cobrar dos antecedentes. Entendi. Os avós, entendeu? Porque na verdade, Tony, é uma questão muito importante que a gente precisa falar, que no divórcio quem só se prejudica são quando se tem filhos, herdeiros nesse tipo, são as pessoas mais prejudicadas, entendeu? Porque envolve nos menores ou nas pessoas que têm o direito à pensão a questão emocional, entendeu? Porque mudou todo aquele cotidiano de vida, então tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado e em questão dos alimentos tem que ser também tudo estudado e simplesmente nós não podemos só chegar e dizer queremos 2x. Não, tem que ser avaliado, porque até a pessoa não tem aquela condição e aí acaba, como a gente até diz, que a única coisa hoje que vai preso nesse país é a falta de pagamento de pensão alimentícia, entendeu? Então tudo tem que ser bem estudado e os magistrados, os juízes, eles analisam muito isso antes de dar uma decisão. Entendi. Há, lógico, aquela situação onde o juiz, para que não espere a decisão final, certo? Ele dá uma tutela antecipada para que a parte responsável pela pensão, até que seja resolvida em definitivo o trâmite processual do divórcio, com mais a questão por parte também de alimentos, o juiz, porque as crianças não podem esperar, exatamente, até porque existem os custos mensais perante essas crianças, ou pensionistas, como chamamos, né? O magistrado ele oferece de forma antecipada uma tutela para que a parte pagadora ela já ofereça uma porcentagem, um valor X, até o decorrer final do processo. Muito bem. Entendeu? Doutor, tá chegando uma pergunta aqui que é bem interessante, né? É um caso aqui que a ouvinte está trazendo. Diz, olha, boa tarde, Tony. Queria que você perguntasse para o advogado, para o doutor Eduardo. Minha filha, né? O marido a deixou com 3 crianças, uma de 6, outra de 5 e uma de 1 ano e 8 meses. O processo que ela abriu em Campina Grande, acho que é Paraíba, né? O advogado mandou para cá, né? O juiz daqui rejeitou, aí mandou para Campina Grande. E lá foi arquivado, né? Nem pensão e nem nada, nem divórcio, e não temos condições de pagar um advogado para resolver agora o processo dela, né? Que está no Ministério Público. Aí só Deus sabe quando é que alguém vai resolver. Nem Bolsa Família ela tem, né? E aí a ouvinte aqui está querendo uma luz, né? De como seria que ela poderia fazer. A gente tem alguns casos de defensoria pública também, né? Isso. Que pode entrar. Era isso que no caso eu iria até repassar para ela, né? Primeiro, não havendo a condição financeira da pessoa que está necessitando
que os filhos tenham essa cobertura e em caso de não condição de contratar um advogado, ele tem que procurar a Defensoria Pública, certo? A Defensoria Pública Estadual, certo? Não sei se está, não entendi. Ela disse que está envolvido esse processo na Paraíba. Isso, na Paraíba, e disse que foi enviado para cá. Foi remetido para Pernambuco. E aqui foi rejeitado e voltou para lá e arquivaram. É o que ela colocou. Independente de arquivamento. Ela pode abrir um novo, né? E há um menor envolvido, ela pode procurar a Defensoria Pública, certo? Lá da Paraíba, que eu entendi que foi novamente remetido para a Paraíba. Procurar a Defensoria Pública e ingressar novamente com essa situação, porque o menor não pode estar prejudicado. Pois é. Até mesmo. Entre 3 crianças menores, 6, 5 e 1 ano e 8 meses. É um tremendo, assim, a gente até diz, é um tremendo absurdo perante o genitor, em caráter, até eu digo assim, o caráter do genitor deixar 3 crianças envolvidas, só colocar no mundo e não cumprir. E aí também a defensoria, ela através da defensoria, em caso do não pagamento, ela pode pleitear a prisão do mesmo, em caso de não pagamento. Muito entendeu? bem. Tá e aí é a melhor, eu até digo que não é questão de brincar com isso, mas é uma questão que, infelizmente, ou se obriga através da prisão, ou ele vai continuar dando esse trabalho para ela pro resto da vida. Olha aí, então é interessante que, até dando essa sugestão que o doutor Eduardo Campos está dando aqui, gente, a esse ouvinte, que ingresse novamente, né? Não tem causa perdida, né? Tem que entrar e, como não tem condições, a Defensoria Pública é para isso mesmo. São advogados, né? Que estão ali dentro da Defensoria Pública, mas pago, né, com o dinheiro do Estado e, na verdade, é pago com o nosso dinheiro, né? O dinheiro do contribuinte, né? Tony, só esclarecendo a senhora, o nome dela eu esqueci, que se for dada uma sentença neste processo e esse responsável que ficou de fazer o pagamento das pensões não cumprir, é importante também ela fazer toda a contabilidade do valor a ser pago desde o início. Não sei como é que está o trâmite desse processo, né? Sei quanto tempo já tem, né? Se já foi feito, se há uma decisão, se não há, se está em processo de pedido de execução. Isso aí a gente precisa analisar. Mas se houver um pedido de execução por não cumprimento, ela pode desarquivar esse processo e solicitar que seja pago todos os valores desde aquela época, até porque é o direito líquido e certo dos menores. Entendi. E se ela também não houver, pelo que eu ouvi, ela recebe um auxílio bolsa, né? Não, ela diz que nem auxílio ela recebe. Então, ela pode até também pleitear, é um pouco mais difícil, né, hoje, mas existem magistrados dando essa decisão, que ela pode até pleitear uma pensão para ela em determinado tempo, porque antes existia a pensão também para a mulher. Entendi, é isso. Só que hoje existe, na maioria dos magistrados, uma decisão de que muitos dão a pensão, mas por tempo determinado, para que a pessoa possa ter se reestruturar financeiramente, porque muitas vezes a genitora está lá cuidando das crianças, não pode trabalhar. E ainda mais 6, 5 e 1 ano e 8 meses. Exato. Então... Uma senhora dessa, ela não tem condições de sair para trabalhar, porque se ela sair para trabalhar, vão dizer que ela está abandono de incapaz. Então, isso aí ela não tem condições. Ela vai ter que deixar com a pessoa, que isso gera custo, entendeu? E ela também não vai ter condições de trabalhar. Uma dessas hipóteses. Exatamente. Então é importante colocar isso. Para a gente fechar aqui, né? A gente já está bem na reta final. Tem algumas pessoas perguntando ainda sobre. Eu sabia que essa questão de alimentos ia surgir mais questionamento. Porque é bastante polêmico. Tem um ouvinte dizendo assim: boa tarde, qual é o valor de uma pensão que em 2016 começou de R$100? Eu não compreendi.
Eu entendi a pergunta dele, mas infelizmente a gente não tem como contabilizar hoje, certo? A questão do valor em si hoje. Se iniciou com R$100, o que ele pode pedir é uma revisional de alimentos, certo? Junto ao processo que foi tramitado, e que aí solicita ao magistrado uma atualização onde o magistrado, ele vai pedir para que seja apresentado a situação atual do pagador. Entendi. E aí, se o pagador antes tinha um valor bem menor e hoje ele tem um valor bem superior ao de antes, ele tem a pessoa que vai receber desse pagador, ele tem a condição de atualizar essa pensão alimentícia junto ao cidadão ou a essa pessoa que está pagando. Muito bem. Para a gente fechar aqui, doutor Eduardo, para a gente não dizer que não passou por esse tema, a questão do adultério, né? Até a gente comentava, não existe criminalização, né? Do adultério. Já houve no passado no direito alguma criminalização, camarada, né, tinha uma companheira, ou a companheira tinha um camarada e foi pego na traição, no adultério, muita gente já parou na delegacia, já, né, e um barraco danado. Isso tem alguma criminalização? Isso é uma questão que antigamente era bastante polêmico, porque a partir de 2005 ele deixou de fazer parte do Código Penal, o crime de adultério, que no caso era quando existia um relacionamento conjugal, pessoas eram casadas no civil ou no religioso, ou de união estável, algo do tipo, e era provado que aquela pessoa foi traída, certo? Porque o adultério, ele pode ser uma traição, ele pode ser... a pessoa pode estar enganada, a pessoa pode estar meramente forçada a ser enganada, então tudo isso gera o adultério. Mas voltando para a questão do adultério, da traição conjugal, hoje não existe mais crime para o adultério, mas existe também a situação de que a pessoa que foi traída por esse adúltero, que nós chamamos, ela pode pleitear, caso ela prove através de fotos, testemunhas, que ela de evidências, né? E que ela sofreu algum dano, entendeu? Então ela pode entrar com pedido de danos morais. Isso tudo é questão subjetiva que vai ser analisado pelo magistrado, né? Exato. E aí, por exemplo, a pessoa mora num prédio, ou num prédio onde tem todo um conhecimento, uma amizade de vizinhos, e aí de repente vamos dizer que o marido traiu essa esposa, e vamos dar uma hipótese que todos os condôminos souberam dessa situação através tanto do adúltero como também da amante. E aí criou um constrangimento para aquela pessoa que foi traída. Entendi. E aí todo mundo passando pelo corredor do condomínio, ou lá embaixo, apontando, aquela moça ali foi traída por fulano de tal. Então, se ela provar que ela houve esse dano e que prejudicou a questão moral dela, a questão do direito de ir e vir dela, de prejudicá-la, de ser nomeada como a traidora, como a que, a gente até brinca, que foi traída por um cidadão e não correspondeu com algum tipo na relação conjugal entre os dois, ela plenamente pode ingressar, certo? Não quer dizer que o juiz pode definitivamente dar esse direito do dano moral. Entendi. Certo? Isso é uma questão subjetiva que o magistrado vai analisar e decidir se realmente ela
teve e foi gerado esse dano perante essa pessoa. E isso vice-versa, não quer dizer só a parte do traidor. Do existe adúltero, a traidora também, né? Exatamente. Existe a pessoa do adultério, né? Exatamente. Mas é bem interessante. Eu vi também agora recentemente que muitos homens naquela história de pega a mulher, né, no adultério, e aquela questão do crime de honra. O doutor lembra muito disso. Isso, que o camarada ceifava a vida da companheira ou era mais com mulheres, né, aconteciam, e aí o camarada alegava na justiça que foi um crime de honra. E isso já acabou, o Supremo inclusive já dá uma decisão taxativo, isso não existe. existe. Não existe mais essa questão. Isso, até um tempo, há pouco atrás, teve uma situação desse sentido, mas foi taxativo e a questão não tinha o que pleitear em cima disso. Ela foi só uma tese de defesa junto à pessoa que cometeu esse crime e, infelizmente, essa pessoa ela vai cumprir de forma penal todos os artigos previstos em cima do que foi cometido. Exatamente. Não existe esse negócio, seria uma alegação, né, vamos dizer assim. Infelizmente ainda existe isso, Tony. Isso. Existe muito isso, certo? Principalmente para o lado feminino, porque é um lado mais frágil, que a gente até informa diante de várias situações, mas infelizmente ainda existe hoje no dia a dia. Exato. Mas a justiça está aí para ser cumprida e todo cidadão tem o direito e o dever de pleitear toda essa questão. Doutor Eduardo Campos, muito obrigado pela sua vinda aqui, né, por esse bate-papo aqui, mais de 25 minutos aqui de bate-papo. Tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, né? A gente tirou algumas dúvidas, e só lembrando que quem, né, conforme o doutor colocou, caso, né, tudo é analisado pelo juiz, né, pelo magistrado. Então, você procura, né, um advogado de sua confiança, tenta entrar, né, com algum tipo de ação, e aí vai ser analisado o seu caso, né? Lembrando que não existe receita de bolo em questão do direito, né? Tudo é um caso que tem que ser analisado. Cada caso cada caso um jogo de futebol. Cada partida tem sua história, seu placar, seu resultado. Então, apesar que lógico, é incomparado, mas cada caso envolvido nessa questão tem que ser estudada. Não pode ser simplesmente chegar e pleitear uma situação, e quando a gente, até mesmo o próprio advogado, quando vai analisar a situação, não é como foi dito, entendeu? E acaba até o próprio trabalho do advogado sendo prejudicado. Então eu até informo que é importante aquela pessoa que está prejudicada e procure o seu advogado de confiança ou a Defensoria Pública e apresente na realidade os fatos reais. Porque se a pessoa não apresentar aqueles fatos verdadeiros, reais, quem só vai se prejudicar é a própria pessoa. É verdade. Então, a melhor forma é deixar claro isso. Apresentar tudo correto, verdadeiro, porque às vezes na raiva, na emoção, acontece muito da pessoa criar e envolver a pessoa com quem houve esse divórcio, houve alguma questão de violência, algo do tipo, de inventar coisas que ocorrem, que bem rapidamente a gente pode só citar um exemplo, a questão da Lei Maria da Penha, um exemplo. Está ocorrendo muito isso junto ao tribunal, que a pessoa está aproveitando da Lei Maria da Penha para prejudicar aquela pessoa, o parceiro, no caso, o esposo, o cônjuge, no caso de um divórcio, criar uma violência, criar um problema psicológico, criar uma situação que faça com que aquela pessoa seja penalizada de forma irregular. E quando é visto, aquela pessoa nada cometeu.
só por simples razão. Corre de falso testemunho, né? Falso testemunho é só por simples razão daquela pessoa não estar em concordância com o pedido da separação daquela pessoa. Então aí a pessoa cria um cenário até de filme para prejudicar aquele lado que não tem mais interesse de conviver com, que hoje ninguém é obrigado a viver com ninguém. Exatamente. Hoje eu posso até pedir um divórcio sem conhecimento da outra, entendeu? Eu não preciso chegar, eu quero me divorciar de você, não, eu posso ingressar com a ação, pedir meu divórcio e a pessoa vai ser citada e entender que naquele ato conjugal não há mais condições de se viver. Entendi. Entendeu? Muito bem. Doutor, então obrigado mais uma vez e disponha sempre aqui da gente, viu? Agradeço novamente imensamente o convite, é um privilégio estar aqui participando da Rádio Cultura, que é uma rádio que 35 cidades que a gente pega, toda essa região. É uma rádio hoje consolidada, entendeu? Então, para qualquer um profissional que esteja aqui nessa cadeira, é de grande importância e um grande privilégio ser convidado para esse tipo de programa. Muito bem. Sara Pacheco está por aqui, poderia trazer o doutor Eduardo mais outras vezes para abordar temas diversos, né, da advocacia e direitos das famílias. Fernanda Vieira também está por aqui, Gilson Oliveira também parabenizando, Fabíola Sobrinho, né, também, Iraildos Mourato também está por aqui, né, um abraço. E agradecer demais mais uma vez, né? E dizer que na próxima vez a gente... Só um adendo, mandar um grande abraço para todo o povo serra talhadense e os recifenses também, né? Que estão lá ouvindo. E hoje eu abracei essa terra de Serra Talhada. Seja bem-vindo à terra aqui. E já estou há 4 anos com minha atual esposa, Silvana, sobrinho, que no caso ela não só me fez apaixonar só a ela, e sim também a cidade. A Serra Talhada, coisa boa. Fui muito bem acolhido por essa cidade e é uma cidade hoje que eu tenho faz parte do meu coração. Coisa boa. E pretendo nunca mais sair daqui. Coisa boa, tá apesar vendo do grande calor, mas acostuma. Um sol para cada um, mas essa minha brisa daqui de Serra Talhada é maravilhosa. Coisa boa. Valeu, doutor. Um forte abraço. Tudo de bom. Sertão Notícias na Cultura. É aquela história, bebeu água de Serra Talhada, já sabe, viu? Já gosta da cidade. Muito bem. Olha, vamos trazer recado